4 fundos imobiliários que estão muito descontados, ou seja, com grande potencial de valorização. Fala galera, meu nome é Giovanni Casimiro e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje eu separei 4 fundos imobiliários que estão descontados, pagando bons dividendos e com grande potencial de valorização. Lembrando que nenhum fundo imobiliário que eu passar nesse vídeo é uma recomendação de compra. Se você ficar seguindo diquinhas de influencer aqui no YouTube, você vai acabar se ferrando, perdendo dinheiro. Você tem que usar esse material que eu vou compartilhar com você como material de estudo para ver se esses fundos imobiliários faz sentido na sua carteira, faz sentido para o seu objetivo financeiro e não simplesmente copiar. Eu só estou te ajudando, mostrando os fundos imobiliários aqui e mostrando porque eu acredito que eles estão descontados e com um grande potencial de valorização. E antes de ir direto para o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. A gente tem vídeos do canal aqui de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da noite. Então se inscreve, que é um conteúdo de muito valor e vai te ajudar muito você a entender melhor sobre o mercado financeiro. Agora eu vou compartilhar minha tela aqui com você, chega de enrolação que eu quero fazer esse vídeo direto ao ponto. O primeiro fundo imobiliário vai ser o fundo imobiliário VISC11. Ele é um fundo imobiliário de shopping, então a gente consegue aqui já algumas informações bem relevantes. O site que eu estou usando é o Funds Explorer. Então aqui ó, a gente consegue ver o PVP. Hoje a gente vai estar analisando o PVP e o PVP dele está de 0,97. A gente já aprendeu que sempre que tiver abaixo de 1, ele está barato e sempre que tiver acima de 1, ele já está num preço mais elevado. Nem sempre a gente tem que olhar só esse fundamento, a gente tem que olhar outras coisas para entender o porquê esse fundo imobiliário está barato. Tem algum motivo. E aí tem que ver se é uma oportunidade ou se realmente o fundo imobiliário é ruim. O VISC11 eu gosto bastante. Eu já invisto nele no quadro Arriscando a Própria Pele, que é o quadro que eu invisto o meu próprio dinheiro aqui no canal. Eu já mostrei para vocês, eu investindo nele na prática. No final desse vídeo eu vou deixar o quadro lá para você clicar e assistir esse episódio do Arriscando a Própria Pele também. Então a gente já viu que ele está com potencial de valorização, porque o PVP dele está baixo. Ele está pagando dividendo de 0,64% por cota ao mês, ou seja, você investindo R$111, você vai receber 72 centavos. Não é um dividendo absurdo, mas não é um dividendo muito baixo também. Tende a aumentar agora que os shoppings estão tendo uma retomada, né? A gente passou por um momento muito difícil para os shoppings e agora eles vão ter uma retomada. Se a gente olhar aqui o histórico de dividendo, a gente vê que em 2019 eles estavam pagando um dividendo um pouco mais alto, de 60 centavos por cota. Teve uma queda aqui na época difícil que a gente passou em 2020 e agora está tendo uma retomada. A gente voltou ali para casa dos 71 centavos por cota, mas isso pode aumentar. A gente viu aqui que em duas ocasiões ele pagou 92 centavos por cota. Então eu gosto bastante desse fundo imobiliário. Aqui embaixo a gente consegue ver os ativos, os shoppings que fazem parte dessa carteira do fundo imobiliário. Ou seja, a investir no VISC11 você vai se tornar sócio desses shoppings. A gente vê que tem 15 shoppings diferentes em 10 estados. E aqui embaixo você vai ver a lista dos shoppings. Então eu vou passando aqui para o lado rapidamente e você me diz aqui nos comentários se você já foi em algum desses shoppings. Então o primeiro fundo imobiliário dessa lista é o VISC11. Lembrando que o último fundo imobiliário que eu vou compartilhar com vocês é o que tem maior potencial de valorização, é o que eu acredito que está mais barato. O segundo fundo imobiliário dessa lista é o GPPA11. Ele é um fundo de papel, então ele já é um fundo que os dividendos estão bem elevados ali. A gente vê que o PVP está um pouco mais elevado, 1,04, mas sim, ele está com potencial de valorização. O dividendo dele é muito bom, então a gente vê que a cada R$104 você vai receber R$1,65 de dividendos por cota. É um dividendo de mais de 1% ao mês, 1,56% ao mês. É um dividendo muito alto mesmo. O que eu quero mostrar para vocês é como você consegue as informações para você avaliar esse fundo imobiliário. Já que fundo imobiliário de papel, a gente não vai ter muitas informações aqui. O que você vai fazer? Essa crescente dos dividendos. O dividendo está alto desse fundo imobiliário porque ele tem muitos investimentos atrelados ao PCA, CRIs, CRAS em carteira, atrelado ao IPCA. Como a inflação estava muito alta, ele consegue distribuir altos dividendos. Teve uma queda já, mas eu acredito que ainda a inflação não vai ser controlada rapidamente, então eu acredito nele no longo prazo também. Acredito que é um ótimo fundo imobiliário. E aqui embaixo você vai ver que tem os relatórios desses fundos imobiliários. Se você vir aqui no último relatório, clicar, vai abrir essa página aqui. E essa página aqui, a gente consegue algumas informações importantes desse investimento para entender onde que a gente está investindo o nosso dinheiro.
Então o nosso dinheiro vai estar em CRIs, renda fixa e alguns outros fundos imobiliários. O setor vai estar no setor de incorporação, loteamento, logística, varejo, transporte, entre outros. O tipos de fundo imobiliário vai estar corporativo, pulverizado, BTS, aluguel. Indexador vai estar IPCA mais 8%, então você ganha inflação mais 8%. Isso, investidor comum, como eu e você, sem investir nesses fundos imobiliários, a gente não consegue IPCA mais 8%. É muito alto. IGPM mais 8,7%, é mais alto ainda. E CDI mais 5,2%, é muito alto. Lembrando que o CDI está na casa de 13,65% agora, então ele está pagando mais de 18% aqui esse investimento. Então, muito bom mesmo os indexadores aqui, a taxa de juros que esse fundo imobiliário está tendo de retorno. Você vai conseguir todas as informações nesse site, nesse relatório aqui. E agora a gente vai para o terceiro fundo imobiliário. O terceiro fundo imobiliário é o BCFF11. O BCFF11 é um FOF. O que significa o FOF? É fundos de fundos. É um fundo imobiliário que vai investir em vários outros fundos imobiliários. Funciona como se fosse uma ETF no mundo dos investimentos. Você vai estar muito diversificado. É uma boa alternativa para o investidor iniciante, já que ele não precisa escolher os fundos imobiliários. Você compra esse fundo imobiliário e o gestor desse fundo imobiliário vai escolher outros fundos imobiliários para você. É como se você comprasse uma carteira de fundo imobiliário junto. E esse fundo imobiliário, eu acredito que ele está bem desvalorizado, 0,95 de PVP, ou seja, ele tem mais de 5% de potencial de valorização. Lembrando que tem fundos imobiliários que o PVP vai estar muito mais baixo, mas o risco vai ser muito mais alto e talvez ele não seja um bom fundo imobiliário. Eu estou trazendo fundos imobiliários aqui que eu acredito no potencial de valorização, mas que são bons fundos imobiliários também. Eu não estou trazendo qualquer tranqueira só para você falar, nossa, potencial de valorização de 50%. Não, estou trazendo bons fundos imobiliários que o risco vai ser muito mais controlado. Então, a cada ser R$33, você vai conseguir 56 centavos de dividendo todos os meses. Ou seja, se você investir R$73 hoje, mês que vem você já está recebendo dividendos de 56 centavos. E aqui a gente tem algumas informações sobre os fundos imobiliários. Mas o FOFs é legal a gente entender onde que a gente está investindo o nosso dinheiro. Quais são os fundos imobiliários que estão nessa carteira. Então, a gente vê que os dividendos desse fundo imobiliário já foram extremamente maior, já foi absurdamente maior. Agora, ó, tá pagando 54 centavos por cota, mas o máximo que chegou foi mais de 1,59 por cota. A gente percebe aqui os dividendos que caíram bastante. Então tem potencial de voltar ao que era quando os fundos imobiliários se normalizaram. A gente consegue ver, chegou a pagar recorde aqui, 1,59 centavos de dividendo. E agora tá pagando ali na casa dos 60, 54 centavos. Então tem um grande potencial de valorização. O que eu quero mostrar para vocês é o relatório também. Se a gente vir aqui no último relatório, clicar, vai abrir essa página aqui para você. E aqui nessa parte que eu tô, a gente consegue ver os fundos imobiliários que esse fundo imobiliário está investindo. Então a gente consegue ver que ele investe no EZTB, KNIP, IRM, todos os fundos imobiliários que esse fundo imobiliário está investindo. Então é bem diversificado esse fundo imobiliário. Ele está 55% em CRIs, 25% comercial, 8% logística, 6% shopping, 5% em caixa, 1% em outros. A carteira de ativos aqui, 85% em fundos imobiliários, 4% em renda fixa, 10% em CRIs, né? Todas essas informações aqui são bem valiosas. Mas lógico, tem outras informações, isso daqui é o relatório. Sempre antes de investir, você tem que analisar esse relatório, porque tem tudo explicando sobre o fundo imobiliário aqui, ó. Quantos fundos imobiliários em carteira, quantos CRIs em carteira, valor patrimonial, rendimento mensal, dividend yield, retorno mensal, como que está alocado o portfólio, 95%, então taxa de administração, todas as informações você encontra nesse relatório. E agora a gente vai para o quarto fundo imobiliário. O quarto fundo imobiliário que eu separei aqui para vocês, ele é o que tem mais potencial de valorização, o RBRP11. É o que eu considero mais arriscado também. Por quê? Eu vou te ensinar isso daqui a pouquinho. Primeiro vamos analisar esses dados que a gente está vendo de todos os fundos imobiliários. O PVP dele está de 0,74, ou seja, ele tem 26% de potencial de valorização. Ele pode se valorizar 24%. Atualmente ele custa assim R$60 e ele está pagando 45 centavos de dividendo por cota. Ou seja, investindo R$60 hoje, você recebe 45 centavos de dividendo daqui a um mês. A gente vai analisar
uns dados aqui, depois eu vou abrir o relatório dele. Tem algumas coisas importantes que talvez o investidor iniciante vai deixar passar em branco ali, não vai perceber, e é uma coisa muito importante, é o motivo desse fundo imobiliário estar muito barato. Então a gente vê que os dividendos dele não está muito desalinhado com o que era no passado. Lógico que já pagou mais no passado ali, já pagou 58 centavos, 50 centavos e agora está na casa do 45 centavos. O que eu vou fazer vai ser o quê? Ver os ativos, tem 17 ativos em 3 estados diferentes, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, e aqui tem todos os ativos. O que a gente precisa prestar atenção, que eu vou mostrar para você, é em um determinado imóvel desse fundo imobiliário, que no caso é esse River One aqui, o famoso River One, e eu já vou te explicar o porquê ele é famoso. A gente vai vir aqui embaixo e abrir o relatório. Abrindo o relatório, a gente vai cair nessa página aqui, quase na principal aqui. Tem só a página que é o título, e já nessa página a gente já consegue ver uma informação bem importante sobre esse fundo imobiliário. Uma coisa que a gente precisa ver em todos os fundos imobiliários antes de investir é a vacância. O que significa a vacância? A vacância significa o quanto daquele fundo imobiliário está disponível para alugar. Pensando, o fundo imobiliário tem 100%. Quantos desses 100% não estão locados? Vamos supor que 5 shoppings não estão sendo locados de 100 shops. Ou seja, tem 5% de vacância, tem 5 lojas disponíveis para locação que não tem um locatário. Ou seja, a vacância é de 5%. Então a vacância é o quanto do imóvel está disponível no mercado para ser locado. Então nesse caso aqui, esse fundo imobiliário está com uma vacância de 8%. Uma vacância de 8% não é um absurdo, nem muito baixa também. É ali aceitável. Mas se a gente ler uma coisa aqui, ó, que está despercebida aqui embaixo, está escrito o quê? Não considerando o River One, devido à renda mínima garantida. Então o River One não está sendo contado nessa vacância física. E o River One é um imóvel que vale muito dinheiro. Se ele for em valor patrimonial, cada imóvel desse fundo imobiliário tem um valor patrimonial. Se pegar o valor patrimonial do imóvel River One, ele vale 40% de todos os imóveis que tem na carteira desse fundo imobiliário. Então é uma quantia muito alta. Foi um investimento que eles fizeram durante a pandemia ali, que eles viram como uma oportunidade de comprar esse imóvel, só que eles ainda não conseguiram locar. Então o motivo desse fundo imobiliário estar bem barato é por conta desse imóvel que não está locado. Se a gente vier aqui embaixo, aqui, ó, resumo mensal, vai ter escrito: conforme citamos em diferentes canais ao longo das últimas semanas, gostaríamos de reforçar o quanto o RBR Asset está alinhado com os cotistas e insatisfeita com a desvalorização das cotas do fundo imobiliário RBRP11. Entendemos que o momento atual de preço do fundo a mercado não reflete o valor de seus ativos, que é fruto em especial da preocupação dos investidores com a vacância do edifício River One, que possui uma grande representatividade no portfólio. Então é o que eu falei para vocês, há uma preocupação muito grande dos acionistas a respeito desse River One. E aqui eles falam outras coisas sobre esse imóvel também, o porquê eles acreditam que não estão locando, falando que estão esperando, né, aparecer uma oferta maior ali para eles conseguirem ter um ganho maior na questão do aluguel, mas ali fica a insatisfação dos cotistas. Por quê? Porque eles acreditaram muito que esse edifício era bom, que ia ser locado rápido, e não é o que está acontecendo. Mas para quem está entrando agora com essa desvalorização, se acontecer desse imóvel, desse fundo imobiliário ser locado, provavelmente o acionista vai ser recompensado, ganhar uma grande valorização e um aumento absurdo nos dividendos. Então esses foram 4 fundos imobiliários que eu acredito que estão baratos e com grande potencial de valorização e distribuindo dividendos mensais, dividendos gordos na sua conta de forma automática. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!